Vamos embora? Todo mundo aqui na frente. A gente senta por aqui primeiro, faz o tempo devocional, escuta os nossos missionários, ora por eles e depois volta às mesas, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para dar início. O presbítero Tiago vai nos conduzir em 2 canções. Logo depois a gente vai ouvir um devocional. E após o devocional a gente vai ouvir e orar pelos missionários. Vamos fazer isso? Vamos orar? Senhor, nós queremos te render graças por este dia e pela rica oportunidade que o Senhor mesmo nos concede de estarmos aqui para te louvar pelo trabalho missionário da nossa igreja e dos nossos missionários. Então dá que seja um tempo agradável, de alegria em tua presença e de muita comunhão também. Que tenhamos tempo e atenção para ouvir sobre o que o Senhor tem feito através dos nossos irmãos e que nisso nós nos alegremos muito. Pedimos a tua bênção sobre tudo o que vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Pode sentar. Irmãos queridos, boa noite, a graça e a paz, amém? Quero convidar você para uma breve reflexão, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os homens que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Irmãos, esse é um breve texto que fala sobre uma igreja missionária e 2 missionários, que eram Paulo e Timóteo. Paulo escreveu essa carta junto com o seu discípulo fiel, seu companheiro Timóteo. E nessa passagem que nós vemos, nós podemos notar uma verdade preciosa acerca da igreja missionária que enviou Paulo e Timóteo, e de Paulo e Timóteo, que estavam no campo missionário. A verdade é que não são instituições separadas. Não existe um corpo de um lado, que é o campo missionário, e um corpo de outro lado, que é a igreja que envia. De alguma forma misteriosa, esses 2 organismos estão unidos, eles estão juntos. O que um sente, o outro sente. O que afeta a vida de um, afeta a vida do outro. Nós podemos ver isso através do que o próprio Paulo fala acerca de Timóteo. Paulo fala que deseja enviar Timóteo para que Timóteo possa ir
e trazer notícias da igreja dos filipenses. Paulo queria saber como estava, ele tinha preocupações reais, porque o estado da igreja local afetava Paulo, fazia diferença na vida dele. E por outro lado, a gente vê um movimento contrário, agora a igreja enviando uma pessoa até o campo local, até o campo missionário, que é Epafrodito. Epafrodito, ele fez o caminho reverso, ele saiu da igreja local e foi até o campo missionário. Por quê? Porque ele queria cuidar de Paulo, ele queria cuidar de Paulo e Timóteo, que estavam no campo missionário. Então, apesar de comumente nós tratarmos campo missionário como um local diferente, ou os irmãos que servem no campo missionário como irmãos separados da nossa igreja, vou chamar assim, matriz, como se fosse aqui a sede principal, e os irmãos que estão fora trabalham em filiais, apesar de comumente nós pensarmos assim, isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que o campo missionário e a igreja local estão intimamente ligados por uma coisa muito forte que os une, o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós temos uma oportunidade preciosa de poder nos reunir aqui como igreja para ouvir o que o Senhor tem feito do lado de fora, ouvir o que o Senhor tem feito nos outros lugares onde nós temos servido. E eu quero trazer essa aplicação para você hoje. Aproveite essa noite, aproveite esse momento, não deixe que esse momento seja apenas algo convencional, apenas mais um encontro. Seja intencional no que você vai fazer hoje à noite. Aqui tem irmãos que vieram de muito longe. Anderson e Tayane vieram de uma cidade que está a 400 quilômetros daqui. Serra Branca fica a uns 200 e tanto. Temos irmãos preciosos que estão nos servindo em campos que são aqui perto. Então, use essa noite como uma oportunidade de ser intencional com eles. Se aproxime deles, pegue o contato deles, tente agendar na sua programação para o ano que vem, quem sabe, visitar a tribo Pipipã e tocar um maracá enquanto louva ao Senhor. Ou então visitar o Instituto Compaixão e ouvir as crianças recitando os versículos mais bem decorados do que a gente mesmo sabe, que tia Carol ensinou. E para estar mais perto daqueles que nos servem aqui na nossa cidade, como o pastor André em Portal do Sol, como Natan e Laís em Mamanguape, que o Senhor possa usar essa noite nas nossas vidas como uma oportunidade para estreitarmos relacionamentos e que possamos ser uma igreja intencional, porque não estamos separados, irmãos. Esses irmãos são nossos irmãos e a missão deles também é a nossa missão. Amém? Irmãos, a dinâmica vai ser a seguinte: nós vamos ouvir os missionários um a um e depois vamos orar por eles, tá? E antes de orar, quem sabe a gente pode dirigir uma ou duas perguntas aos irmãos, caso vocês tenham e queiram fazer. Então eu queria começar pelo meu irmão Natan, presbítero da nossa igreja e que hoje serve na congregação de Mamanguape. Para aqueles de vocês que não conhecem muito a história, o trabalho de Mamanguape começou com um pequeno grupo de irmãos da cidade e logo que nós nos conectamos ao pequeno grupo, Lucas Machado foi servi-los, ainda enquanto seminarista. Lucas ficou lá por quantos anos, Lucas? 6 anos. Então, Lucas trabalhou em Mamanguape por 6 anos, veio para João Pessoa. Nós tivemos João Paulo servindo ali por 2 anos, é isso? 3 anos, 3 anos, e mais recentemente, com a saída de João Paulo para a Igreja Presbiteriana de Tambaú, nós desafiamos Natan e Laís a assumirem este compromisso. E eles estão fazendo isso desde o final do ano passado. Ainda não se mudaram para lá, mas vão semanalmente servir os irmãos da congregação de Mamanguape. Então eu queria que Natan repartisse conosco aí as primeiras impressões, as primeiras vitórias desse primeiro semestre do ano e quem sabe também algum desafio que está diante de vocês. Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como é bom voltar aqui e falar com vocês. Para muitos a ficha ainda não caiu, que a gente está lá, mas a gente está lá no campo missionário.
em Mamanguape. A gente está na IPV, como o pastor Renan falou, já há quase 6 meses. E tem sido uma bênção, irmãos. E, de fato, essa porta e essa caminhada que nós temos seguido lá, na verdade, não começou agora, com o meu envio para lá junto com Laís. Na verdade, já tem alguns bons anos que o desejo pelo ministério ardia no meu coração, e somente no ano passado eu expressei formalmente ao conselho esse meu interesse de seguir no ministério. Tanto que o presbítero Isaías, cadê ele? Está aí? O presbítero Isaías falou assim: rapaz, eu estou com raiva de você, porque eu pensei que você ia fazer isso antes. Pensei que você ia expressar esse desejo antes, há muito mais tempo. Eu também pensava, mas o Senhor tem seu tempo, tem seus momentos, não é? E então eu expressei isso, e surgiu depois essa oportunidade de ir para lá, a necessidade que o campo pediu. E chegando lá, nós encontramos uma igreja que tem caminhado muito bem, que tem crescido. Já são cerca de 65 adultos na igreja, além de muitas crianças. Os irmãos têm tido filhos com frequência, cada vez mais crianças têm chegado também à igreja. Então, nós temos caminhado muito bem para a glória de Deus. A igreja tem pequenos grupos, são 4 pequenos grupos lá. A igreja também tem um ministério infantil a cada 15 dias, aos sábados à tarde, a escola missional infantil, que atende as crianças, mais ou menos como uma escola bíblica, mas só que quinzenal, né? Além do trabalho com jovens, a gente está começando a caminhar já com a formação de líderes lá, que os irmãos, o conselho aqui da IPBE está organizando lá a formação de líderes, e a gente já está caminhando para a formação dos oficiais, futuros oficiais da igreja. Então, o nosso desejo hoje, o nosso momento hoje, é o de trabalhar pela organização da igreja em breve, né? Em breve. Isso depende também da conclusão do seminário, por mim, e também da igreja poder se manter financeiramente. Nesse exato momento, a gente ainda não consegue, né, se manter financeiramente, para manter, por exemplo, o obreiro da igreja. Então, a IPBE hoje, ela custeia 55% do salário do obreiro, que sou eu. Então, a gente ainda está caminhando para isso. Mas a gente espera no Senhor que em breve isso aconteça. Sabemos que são etapas do ministério, são etapas do crescimento de uma igreja, do tempo de uma igreja. Então, a gente está caminhando para isso. E um outro desafio que nós temos hoje é o desafio estrutural. Com o crescimento da igreja, o nosso prédio está cada vez pedindo socorro. Então, hoje mesmo, os irmãos lá já fizeram algumas manutenções, mas a gente precisa fazer manutenção, por exemplo, nos banheiros. Lá a gente não tem caixa d'água, e o banheiro lá a gente tem um balde bem grande, e deixa lá para utilizar na hora de dar descarga, na hora de tomar um banho, alguma necessidade dessa. Então, a gente tem algumas necessidades pontuais do prédio que a gente precisa fazer para que a gente possa atender melhor a membresia da igreja e a comunidade local, os irmãos que têm visitado a igreja, que têm se aproximado de nós. Então, eu peço que os irmãos continuem orando. E, é claro, a gente está aqui a 50 minutos, 1 hora de vocês. Então, quando vocês quiserem dizer, domingo à noite, a gente vai no domingo de manhã na IPBE e vai no domingo à noite visitar a IPV. Nós estaremos lá para receber vocês com muita alegria, irmãos. Que Deus os abençoe. 18 horas. O pastor Renan pediu para lembrar o horário do culto. Mesmo horário daqui, às 18 horas. Ótimo. Fica aí, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Alex, Pedro vai me ajudar? Cadê tu, Pedro? Alguém quer dirigir alguma pergunta ao presbítero Natan sobre o trabalho, sobre o que ele repartiu com vocês? Pedro vai ajudar a gente levando o microfone até vocês, viu? Ninguém? Por favor. De missionário para missionário. Natan, qual foi a maior dificuldade para você e para a Laís sair daqui de uma igreja estruturada para começar algo novo lá em Mamanguape? Novo para vocês, claro, né? Muito bem, meu irmão. Tem gente que acha que Anderson é meu irmão. Teve gente que chegou para ele e disse: Anderson, foi tu que foi lá para Mamanguape, né? Como é que tá as coisas lá? Não, foi. Pois é, rapaz. Dizem que a voz parece, é tudo. Anderson, eu acho que o maior desafio para nós é o de... Eu acho que é o da comunhão. É o da comunidade. É o da vida em comunidade.
a gente estava muito bem estabelecido aqui. Muitos amigos, a igreja nos conhecia. Eu estava trabalhando aqui em diversos ministérios, como vocês sabem. Então, deixar esse ambiente tão confortável, de tanta irmandade, de tanta família, para ir para uma igreja nova, onde os irmãos ainda não nos conheciam tão bem. Além, é claro, do desafio de saúde que nós tivemos, né? Como os irmãos, a maioria deve saber, Laís teve um diagnóstico de câncer de mama no ano passado, fez a cirurgia, fez a quimioterapia, e tudo isso aconteceu no meio desse processo de transição para a igreja de Mamanguape. Então, esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior desafio para nós, né? Mas louvado seja Deus pela igreja de Mamanguape, que nos recebeu como parte deles mesmo. Eles não mediram esforços para nos receber, para nos acolher lá. Acho que quem estava aqui na nossa celebração da ressurreição deve ter visto que eles vieram para cá, né? Uma boa parte da igreja veio para cá, em uma van, nos seus carros. Então, isso foi uma demonstração prática para nós de como a igreja nos acolheu, nos recebeu, isso até me emociona. Então, isso para mim foi o maior desafio. Por outro lado, nós somos muito bem acolhidos. Eu acho que para todo aquele que deixa a sua igreja local para ir para o campo, um dos pontos é esse, né? Será que eles vão nos acolher, nos receber bem, vão nos receber como parte do seu povo? E isso ocorreu com a gente, e graças a Deus por isso. Mais alguém? Perguntar alguma coisa? Felipe. De rubro-negro para rubro-negro. De tetracampeão da Libertadores. Bom, eu gostaria de saber se há algo que você enxerga que os irmãos da IPBE poderiam fazer mais para apoiar o projeto missionário, seja estrutural, enfim. Muito bom, Felipe. Eu acho que os irmãos lá em Mamanguape, como a igreja já vai fazer 10 anos de plantação, eles têm uma ansiedade pela organização da igreja. Natural, isso. E em janeiro agora a gente vai fazer lá 10 anos já do trabalho de plantação. Então eles têm essa expectativa. E eu acho que a presença dos irmãos aqui da IPBE, indo lá em alguns momentos do ano, né, do mês, isso pode ajudá-los a ter um ânimo cada vez maior no serviço. Eu acho que contribuir ministerialmente lá, na área de ensino das crianças, na área de música, na área de diaconia, são necessidades que nós temos lá. E eu acho que os irmãos de lá, vendo essa participação ativa dos irmãos da IPBE, isso vai servir tanto de exemplo para eles, eles vão aprender vendo, aprender na prática, com aquilo que já é vivido aqui, porque são igrejas muito parecidas, são igrejas muito semelhantes, todo o DNA da IPBE está lá na IPV, todo o pensamento de discipulado da IPBE está lá na IPV, então é algo que é muito natural. Os presbíteros têm ido lá com frequência, eles percebem isso, e eu acho que essa participação mesmo, sabe, física, de estar lá presente, de servir, de contribuir, de estar aqui, estou com vocês, a gente está junto. Eu acho que esse sentimento de estamos com vocês nisso vai dar um ânimo a mais para os irmãos continuarem trabalhando para que a igreja se organize em breve, sabe? Nada. Vamos orar por Natan, Laís e a congregação de Mamanguape? Vamos fazer isso? Presbítero Ulisses pode abrir esse momento de oração? Pedro, microfone ali para o meu irmão. Oremos, meu irmão. Pai amado, querido Deus, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, aquela igreja lá em Mamanguape, aquela igreja que está sendo, Senhor, liderada por Natan e por Laís, e queremos Te pedir, Senhor, da Tua graça para poder supri-los em todos os desafios e em todas as necessidades que eles têm enfrentado. Mas principalmente, Senhor, queremos Te agradecer porque Tu já tens feito grandes coisas, Te agradecer pelo crescimento que Tu tem dado àquela igreja, Te agradecer porque visitando lá, Senhor, nós percebemos que é uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja que tem sido bem liderada, Senhor, e que está amadurecendo para a Tua glória. Por isso, Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, e Te rogar que continues
fiel para com aquela igreja. Continue, Senhor, suprindo e dando satisfação a Natan e a Laís, para que eles continuem motivados, Pai, alegres na Tua obra, e que eles continuem, Senhor, fazendo aquilo que Tu colocaste em Suas mãos, de forma eficiente, de forma, Pai, eficaz, e de forma que seja tudo totalmente para a Tua glória. É assim, meu Deus, que nós te oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos assistir a um vídeo que Levi e Bruna nos enviaram de Guiné-Bissau, e logo depois eu vou pedir ao presbítero Lucas que faça as vezes aí de Levi para responder alguma pergunta, você que tem acompanhado mais de perto a possibilidade de transição. Por favor, Darquinho. Graça e paz, queridos irmãos da IPBE. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito aqui em Guiné-Bissau. Já fazem 6 meses que nós retornamos ao campo e estamos aqui de vento em popa, trabalhando e servindo o reino de Deus e também anunciando a boa nova de salvação de Cristo Jesus. Nós, graças a Deus, estamos nos reunindo dominicalmente, junto com os nossos professores, a nossa família, e apenas 2 jovens convertidos, o Seco e o Mussa, que ainda permanecem aqui na aldeia. Os outros já estão na capital há algum tempo e continuam crescendo na fé e também crescendo junto com outros irmãos na capital. Glória a Deus pelo que Ele tem feito aqui neste lugar. Continuamos orando para que Deus possa salvar outros aqui nessa aldeia. Na nossa escola nós temos trabalhado bastante, agora vamos entrar no encerramento do ano letivo e teremos então várias coisas importantes e principalmente aquela programação final de encerramento, onde nós chamamos os pais e onde nós podemos partilhar ali junto com os pais a palavra de Deus. As crianças apresentam músicas bíblicas, versículos bíblicos, tudo que elas aprenderam durante o ano letivo aqui na escola. Então peço que vocês orem por este momento, continuem orando pelas nossas crianças, aquelas que querem retornar aos estudos, mas muitas vezes não podem porque os pais vão colocar as meninas em casamento, algumas já vieram conversar conosco sobre isso, então que vocês continuem orando pela vida dos nossos alunos e pela salvação deles. E para o próximo ano nós temos algumas novidades, devido algumas dificuldades que tivemos e os irmãos participaram disso. Estivemos no Brasil agora no 2º semestre de 2025 para tratar da saúde e aprove ao Senhor que esse tratamento não acontecesse de uma maneira tão eficaz como era esperado. E nós estamos entendendo que o tempo de Deus para nós aqui em Guiné-Bissau está chegando ao fim. Nós já estamos em contato com a PMT e com a Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha. E se o Senhor assim nos permitir, a partir do próximo ano, junto com a nossa família, estaremos servindo o reino de Deus naquele país. Um país que precisa muito do Evangelho, que apesar de pregar uma liberdade religiosa, está muito distante de poder viver Cristo Jesus. Então orem por isso também, ore para que Deus nos use para a sua glória onde quer que estejamos. E contamos com vocês nessa empreitada. Que Deus abençoe e fiquem na paz. Irmãos, perguntas sobre o que Levi acabou de nos comunicar? Bruna. Eu queria saber se já tem alguma pretensão de colocar alguém no lugar deles, caso eles tenham que sair de lá. Alguém para ficar no lugar deles? Para ficar no lugar deles. Tá. Irmãos, como Levi falou no vídeo, já tem um tempo que a PMT ela tem desejado fazer essa mudança de local. A PMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para quem não sabe. É parceira do trabalho o qual Levi está fazendo lá em Guiné-Bissau.
A APMT ela tem parceria com algumas outras redes de missionários lá na África, uma delas é a AMID, e eles têm vários trabalhos evangelísticos, projetos de plantação de igreja em aldeias naquela região. Não é saudável que uma família fique por tantos anos na África, por questões de higiene, saúde, acesso a alguns serviços básicos. E Levi já está lá há quase 9 anos. Então, a probabilidade maior é que ele realmente saia da África e vá para um lugar onde ele tenha condição de tratar melhor a saúde de Bruna, especialmente, e também de toda a família, porque Levi fala que é mais Bruna que tem algumas doenças e, de fato, a situação dela é pior, mas o próprio Levi também tem algumas doenças que não tem tratamento lá. E, para além disso, há a questão de educação das crianças. Então, a APMT ela já tem alguns missionários que estão sendo colocados à disposição de Levi para iniciar essa transição. Não é algo que vai ser feito de imediato, ele ainda deve coordenar o trabalho naquela aldeia à distância, mas já tem um casal que está indo para lá agora em julho, para provavelmente ser o casal que vai assumir o trabalho em Guiné-Bissau, na aldeia onde eles estão. Mais alguém, irmãos? Antes que alguém pergunte sobre a região onde Levi deve ir, a Igreja Presbiteriana da Espanha, que ela foi até plantada por um brasileiro, até aqui, né, da Paraíba, um presbiteriano aqui da Paraíba, ela já se reuniu e ela já aprovou a ida de Levi para a Espanha. Eles estão nos trâmites de coisas burocráticas do tipo visto religioso, uma coisa dessa natureza. Isso deve levar aí esse segundo semestre inteiro. A maior probabilidade é que Levi vá para a região de Valência, cidades vizinhas à região de Valência. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, tanto para a situação da família, ter acesso a melhores serviços de saúde, mas também pensando na Igreja da Espanha. A Espanha tem um total de 3% de evangélicos. Então, é um país bem pouco evangelizado. Valência só tem uma igreja reformada. As cidades vizinhas a Valência não têm presença evangélica, a maioria delas. Então, apesar de ser uma mudança para um local que pode oferecer, de fato, melhores condições de saúde, de educação para as crianças, segurança, o desafio no Evangelho ainda é o mesmo, se não for maior. Então, não é por causa disso que Levi precisa de menos oração nossa, não. Temos que continuar orando, porque o Senhor tem algo a fazer na Espanha e nós fazemos parte disso. Quem pode fazer essa oração por Levi e Bruna, irmãos? Alguém se propõe? Irmão aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, porque temos esse privilégio, Pai, de ouvirmos irmãos que têm frutificado apesar das dificuldades, Senhor. Ó Pai amado, te pedimos que o Senhor possa continuar a abençoar a vida de Levi, de Bruno e de seus filhos, sustentando-os com a tua graça e com o teu amor, Pai. Fortalecendo seus passos, que eles possam sentir de fato o direcionamento do teu Santo Espírito para onde quer que eles forem, Senhor. E que o Senhor possa abrir todas as portas para que eles possam sentir segurança em ti, Senhor. Ó Deus, continua também abençoando o trabalho lá na África, que ele não venha a esfriar, Senhor, mas pelo contrário, continue crescendo para a glória e o louvor do teu santo nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o pastor Felipe. Felipe é pastor plantador da nossa igreja no Cariri, em Serra Branca. E Carol também, né? Se ele quiser, lá na tua igreja, mulher pode falar? Pode. Então tá bom. Então Carol pode participar também. Vou dizer que não pode? Claro que sim. Por favor, Felipe. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim, de fato, é uma alegria, satisfação estar com os irmãos, rever alguns amigos, dar alguns sorrisos e abraços. E queria compartilhar um pouco do que nós estamos vivendo em Serra Branca, na igreja. Nós estamos num processo diferente, que nós nunca vivemos. Estamos num processo de construção, como muitos dos irmãos já sabem e já visualizaram nas redes sociais.
E esse momento tem sido de muitos desafios, mas principalmente um momento de muita alegria, de ver a igreja envolvida, de ver a igreja animada com essa nova fase, de ver os irmãos fazendo coisas simples, como levando um café para os trabalhadores, ou estando lá orando por eles, pedindo por eles nos momentos de oração. Então, eu vejo a igreja muito unida e desejosa por esta mudança, por esse novo tempo. Então, eu peço que orem por isso, orem pela nossa igreja, para que ela possa crescer espiritualmente, para que eles possam ser maduros nesse tempo, que eu acredito que será de muito desafio. Tem pessoas novas chegando até nós, tem pessoas que nós evangelizamos há muito tempo, que resolveram se aproximar nesse momento, e sabemos que um novo espaço pode também trazer outras pessoas novas. Ao mesmo tempo que isso é prazeroso, é alegre, é bonito, fica legal na foto, também é muito desafiador para nós e para toda a igreja. Então, ore por esse momento espiritual da igreja, por esse momento novo que nós estamos passando. E se você desejar ver pessoalmente, você está mais do que convidado. O Projeto Antioquia bate a porta e a nossa casa também está de portas abertas. Querendo estar lá conosco, vai ser um prazer receber vocês. Mas eu não posso deixar de mencionar o desafio da construção. A construção por si só é um desafio. A cada semana o saco de cimento aumenta o valor. A cada semana alguma coisa nova é preciso fazer na construção. Vocês estão vendo como é aqui na de vocês. Lá é a mesma coisa. Então, orem por isso. Orem para que Deus possa levantar recursos para nós concluirmos esse final, essa última etapa, porque precisamos que o Senhor mais uma vez atue com a sua boa e providencial mão para nós. Dia 10 de julho será a inauguração do nosso templo. Então, vai estar indo a caravana aqui com o Projeto Antioquia, e se você não pode passar a semana, gaste a sua sexta-feira celebrando conosco a construção desse templo. Então, se alegre conosco, esteja lá, sexta-feira, dia 10 de junho, certamente vai ser passado aqui, nós vamos trazer um cartaz, eu ainda volto aqui, posso voltar, meu pastor? Eu ainda volto aqui para fazer o convite, para mim seria uma alegria receber todos vocês lá. Mas antes de passar, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo para pincelar um pouco do que vivemos no Instituto Compaixão. Graças a Deus, irmãos, temos o privilégio de cuidar de muitas crianças na cidade, de poder apoiá-las com educação, com carinho, com acolhimento, mas principalmente pregar o Evangelho para elas. Crianças que não teriam nenhuma oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho podem fazer isso. Crianças de diversas religiões estão decorando versículos lá na igreja, estão sendo amadas, estão sendo enxertadas e cheias do Evangelho. Carol coordena o Instituto Compaixão, com todas as professoras, todas as tias. E se você deseja também conhecer esse projeto, conhecer os nossos pequeninos, esteja conosco lá durante a semana, vai ser uma alegria receber você. Mas não só na construção do nosso templo que nós temos um desafio. Nós estamos no último ano de contrato do nosso espaço. E nós não temos outro espaço para colocar as crianças. Então, 2027 precisa abrigar 60 crianças semanalmente. E essa primeira construção não comporta. Então, eu peço que você ore por isso. Nós estamos lá há 9 anos. E milagre atrás de milagre Deus tem feito. Em uma congregação com poucas pessoas, Deus já nos deu muito mais do que nós poderíamos imaginar que daria. Então eu peço que orem. Se você pode contribuir, contribua. Se você pode nos visitar, nos visite. Mas gaste um tempo orando, rogando ao Senhor que a bênção dele seja sobre essa construção mais uma vez. E que o ano que vem a gente possa servir não só 60, mas muitas outras crianças de nossa cidade. Que Deus os abençoe. Irmãos, perguntas para o pastor Felipe? Irmã Glícia. Felipe, eu tenho muito cimento lá em casa sobrando. Opa. E muita areia. Tenho também tinta esmalte e tenho 15 quilos de selador acrílico. Terminou a construção. Acrílico. Se você quiser, pode pegar lá em casa. Te vira. 15 quilos
ou é 18 quilos de selante, ou é selador acrílico. A gente vai levar. Mas e a Pode reforma da levar. casa da senhora? Não vai fazer mais, não? Estou fazendo. Ah, tá bom. Mas, como é que se diz? Tem muito ainda. Excelente. Tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos, ao pastor Felipe ou a Carol, que dirige o Compaixão? Eu acho que talvez, presbítero Solon, lá do outro lado, Pedro, por favor. Precisa para todo mundo ouvir. Felipe, a construção está em acabamento final, é? Essa primeira etapa estamos no processo já de acabamento final. Relata aí os materiais que vocês estão precisando agora, especificamente. Pronto. Hoje, o que nós precisamos, irmãos, é pagar os funcionários, pagar a mão de obra dos trabalhadores. Pela graça de Deus, todo o material já foi comprado, tudo que nós precisamos para fazer lá, nós já temos. Nós só não temos recurso para pagar os construtores. Então, se você pode nos ajudar, nos procure depois, que ficarei muito grato com isso. E o nome do Senhor certamente será glorificado. Obrigado, irmão Solon. Ótimo. Vamos orar por eles e pelo trabalho? Vem, Carol, vem com as crianças. Bora. Rebequinha, tu pode orar por esse casal de missionários e a família? Por favor, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua obra que aqui em João Pessoa a gente vai dando os primeiros passos e pode suportar em outros lugares da Paraíba também, Senhor. Eu te agradeço pela disposição dessa família de se doar a um lugar que não conheciam, a um povo que não conhecem e tem visto os frutos lá, Pai. Eu te louvo por isso, Senhor, por essa família. Eu te peço que o Senhor dê a eles discernimento, sabedoria e que eles tenham força em Ti, Pai, para perseverar lá em meio a tantos desafios. Que o Senhor permita que essa obra se conclua também, Senhor, essas construções, que essas crianças possam ter um lugar para serem acolhidas também, para que esses ministérios continuem, Pai. E que assim o Teu nome e o Teu Evangelho avance, seja conhecido e desejado, Pai. É assim que te oro. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, gente. Eu queria convidar o pastor André para nos falar um pouco sobre o Portal do Sol, a plantação do Portal do Sol. Vai ter um vídeo primeiro, André? Depois? Meus irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria estar aqui, né? Como todos já falaram, então a gente fica muito feliz em poder falar do projeto, não só do Portal do Sol, mas de Mamanguape, Serra Branca, enfim, Bimirim. Isso é muito bom para a gente, né? Poder externar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, como também nos trabalhos, né? Deus agindo ali. Então, com relação ao Portal do Sol, alguns irmãos têm conhecimento desse trabalho, dessa plantação. E a minha fala aqui, irmãos, é mais de agradecimento. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus pelos irmãos, pela participação de vocês no projeto, pela ajuda que vocês têm dado à minha família, né, ao conselho da igreja, que tem, assim, olhado com muito carinho para nós. Então, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, né? Esse trabalho do Portal do Sol, ele não é um projeto de plantação do pastor André, mas é um projeto de plantação da nossa igreja, IPBE. É uma filha que está nascendo na cidade, onde nós estamos dando mais uma oportunidade a outras pessoas poderem experimentar aquilo que você experimenta aqui dominicalmente, principalmente ali na região sul da nossa cidade. Então é um bairro que está em crescimento, em média temos ali 10 mil habitantes, João Pessoa está indo para lá, eu louvo a Deus por isso, muitos projetos de construção temos para lá, de moradia, de bairros planejados. Então, assim, eu creio que Deus está fazendo a obra, a igreja é dele, o crescimento quem vai dar é Ele.
E Deus tem feito maravilhas, irmãos. Nós temos realizado um culto por mês ali. Não temos ainda, anteriormente, a gente não tinha condições de realizar um culto todos os domingos, mas nós decidimos com um grupo base, porque nós temos um grupo base onde a gente senta com esses irmãos e a gente conversa, decide algumas coisas. Então a gente decidiu em 2025 realizar um culto por mês ali no Portal do Sol, para sentirmos o bairro e sentirmos também a nossa igreja na participação desse projeto. E foi bom. Em média, irmãos, nós temos tido ali, de fevereiro de 2025 até o último culto do mês passado, uma média de 70 visitantes que estiveram com a gente, né? Que visitaram pela primeira vez a IPPS, né? Só que a gente viu um problema, que é justamente a criação de vínculo. E a porta de entrada para a criação de vínculo, de permanência de pessoas no trabalho, é o culto dominical. Não é PG, não é um outro evento, é o culto em primeiro lugar. Porque é a partir do culto que as pessoas vão criando vínculo, intimidade, vão conhecendo uns aos outros. E a partir daí você vai e participa de um PG, algo parecido, né? Então, hoje nós temos 4 famílias conosco, né? 3 são daqui da igreja, que moram naquela região e estão conosco nos ajudando. E temos uma família do próprio bairro que já está frequentando o trabalho. Então, fora outros irmãos que ligam para mim, né, lá da região, e ficam perguntando: quando vamos ter culto domingo, pastor? Quando vamos ter? Eu digo: vai chegar. Vai chegar. E Deus, irmãos, nos presenteou. E louvado seja Deus por isso, né? Hoje a gente conta agora com um terreno que foi alugado pela nossa igreja, onde nós estaremos ali construindo um espaço simples para podermos realizar cultos dominicalmente. E a partir daí a gente pode dizer: IPPS nasceu. IPPS nasceu. Então eu gostaria que vocês vissem um videozinho que a gente tem aí, para vocês poderem entender essa nova fase que a IPPS está entrando. Enquanto muitos enxergam apenas um bairro em crescimento, nós enxergamos pessoas, famílias, crianças, vidas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. O Portal do Sol cresce rapidamente em João Pessoa. Novos prédios surgem, novas ruas são abertas e novos moradores chegam todos os dias. Mas em meio a tudo isso, Deus colocou em nosso coração um chamado: plantar uma igreja firmada na palavra, comprometida com o discipulado e apaixonada por vidas. E o Senhor já começou essa obra. O que começou com um pequeno grupo reunido em oração, hoje já se tornou uma comunidade viva. Pessoas estão sendo acolhidas, famílias estão caminhando juntas, crianças estão ouvindo a palavra, o Evangelho está sendo anunciado. Agora chegou o momento de dar um novo passo. Precisamos construir um espaço simples, mas cheio de propósito. Um lugar onde os cultos acontecerão todos os domingos, onde vidas serão consoladas, onde crianças aprenderão sobre Jesus, onde famílias serão discipuladas, onde o Evangelho continuará sendo pregado com fidelidade. Não estamos levantando mais um prédio, estamos construindo um espaço para a glória de Deus. Um ponto de luz em meio a uma cidade que cresce cada vez mais. Cada contribuição representa vidas sendo alcançadas pelo Evangelho. Ore por nós, compartilhe esse projeto e, se Deus tocar o seu coração, contribua, porque juntos estamos construindo muito mais do que um espaço. Estamos cooperando com a expansão do reino de Deus. Juntos, somos parte desta missão. Acho que... Bom, irmãos, esse é a nova fase que a gente está iniciando, né? Da gente poder construir esse pequeno espaço. E agora nós estamos justamente, porque esse espaço ele foi dividido em várias etapas. E agora nós estamos na primeira etapa. Nós precisamos construir o piso, não é? Banheiros masculino e feminino,
e um depósito para que a gente possa guardar cadeira, equipamentos, para a gente possa realizar os cultos. Então é uma fase que a gente está atrás de parceiros, de pessoas que possam contribuir com esse projeto. Graças a Deus, Deus tem levantado parceiros para essa obra. Hoje o Portal do Sol conta com uma parceria internacional, né, que é a Restore Brasil. Então está nos ajudando, a gente foi escolhido dentre vários projetos de plantação. Essa igreja escolheu a IPPS, onde eles estarão nos ajudando no período de 3 anos, justamente para esse trabalho aqui. Mas ainda nós precisamos, né? A nossa meta é que a gente possa entrar ali, no mais tardar nesse mês de agosto. Né? O que a gente precisa é isso, é o piso, banheiros e essa sala para a gente poder guardar os utensílios. O resto a gente vai se resolvendo. Então, se você deseja nos ajudar, procure o presbítero Lucas, me procure. A conta é a mesma da igreja para a oferta, tá? E além disso, você quer participar desse projeto, quer ajudar esse projeto com o seu talento, com o seu dom, nos procure, irmãos. Plantação de igreja é algo assim fantástico, porque você vê a obra do Senhor sendo realizada, vidas, não é, ali sendo transformadas e renovadas. Então, vale a pena participar. Como o Natan falou, são 40 quilômetros, né, para Mamanguape. Então, daqui para lá são em torno de 3 quilômetros a 5 quilômetros. Né? Então, você quiser ir correndo, como o Lucas está dizendo, dá para ir também. Não é? Nossos cultos lá acontecem às 17h30. A ideia é que a gente jogue para as 17 horas. Mas, enquanto isso, às 17h30. Então, se você deseja participar, vá lá, nos dê uma ajuda. Isso é muito importante, a sua presença com a gente lá. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Amém. Irmãos, alguém deseja fazer alguma pergunta para o reverendo André com relação ao Portal Sol, ao trabalho? Alice. Boa noite. Tem alguma já expectativa de custo para essa construção inicial que pudesse compartilhar? Vamos lá. Os nossos irmãos, a gente tem uma equipe de construção que conta com irmãos do conselho e outros irmãos construtores da igreja. Então, a média está em 180 mil para todo o projeto, né? A gente ouçou isso. E para essa primeira etapa, a gente está vendo aí em torno de 80 mil. Hoje já alcançamos 47 mil. Tá? Então, está faltando esse restinho aí para a gente poder iniciar essa primeira etapa. Mais alguém, irmãos? Vou pedir para o presbítero Paulo fazer essa oração por Portal do Sol, colocando a vida de André e Mirela, das crianças e esse trabalho. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, Deus, agradecer a Ti porque Tu és um Deus bondoso, generoso, e nós podemos perceber o Teu cuidado e a Tua graça derramada sobre a Tua igreja, especialmente no campo missionário. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que tudo isso que temos alcançado é fruto do Teu agir, Senhor. Muito obrigado. Em especial, neste momento, queremos te entregar tudo aquilo que temos vivido no campo missionário e na plantação da IPPS. Sabemos que essa obra, esse campo está também no Teu coração. E queremos te pedir, Senhor, que Tu possas continuar fortalecendo a equipe, o grupo base, que tem buscado, Senhor, viver essa etapa inicial, dependendo do Teu Santo Espírito. E a minha oração, Senhor, é que o Teu Santo Espírito permaneça nos guiando, permaneça nos fortalecendo, conduzindo, Senhor, todas as decisões, mas também te pedimos, Senhor, que Tu possas despertar e encorajar aqueles que sentem o desejo de se envolver um pouco mais, Senhor, com o campo missionário, em especial no Portal do Sol. Te pedimos então, Senhor, que Tu nos ajude, que Tu permaneças cumprindo os Teus propósitos e realizando a Tua boa obra naquela igreja e nesta plantação, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador, que nós choramos. Amém. Amém.
Irmãos, agora nós vamos ouvir o reverendo Laerte de Jesus sobre o trabalho que ele tem desempenhado ali em Praia de Campina e nas regiões circunvizinhas. Para quem não sabe, o apelido carinhoso do reverendo Laerte de Jesus é Reverendo Fofo, viu? Então pode chamar ele assim que ele responde. Boa noite a todos, meus queridos e amados irmãos de Jesus. Não é isso, Lucas? A graça e a paz do Senhor. Meus queridos, é um motivo de alegria estarmos hoje à noite aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito ali em Praia de Campina. Para que vocês possam se inteirar um pouco, nós estamos ali no segundo momento em Praia de Campina. Nós plantamos a igreja ali, fomos para ali em 1999 e em 2000 começamos o trabalho ali em Praia de Campina. Então ficamos lá de 2000 até 2016. Aí teve o intervalo de 2017 a 2023, outro pastor foi para lá. Em 2024, nós voltamos para lá com o apoio aqui da nossa igreja, da IPBE. Então, nós estamos num momento agora, meus amados, esse segundo momento é um momento de restauração, de revitalização ali da igreja. Geralmente as pessoas falam Praia de Campina, mas nós não trabalhamos só com Praia de Campina, nós trabalhamos com 8 povoados circunvizinhos. Nós trabalhamos com Praia de Campina, Tatupeba, Barra de Mamanguape, Saco, Oiteiro, Lagoa de Praia, e também nós ali estamos, Tavares, também trabalhamos com todos esses povoados. Sempre tem alguém lá na igreja desses povoados. E em 2 povoados nós temos a nossa estrutura, igrejas lá, templos próprios nossos, em Praia de Campina. A nossa estrutura conta com 480 metros quadrados de construção, sendo o templo, que o pessoal às vezes diz a catedral, são 240 metros quadrados, e também lá nós temos um prédio em anexo que, se Deus assim permitir, futuramente será uma escola, que tem também 240 metros quadrados, um primeiro andar com 5 salas, e embaixo nós temos refeitório, nós temos cozinhas, 2 baterias de banheiro e mais uma sala onde nós pretendemos também ali fazer uma suíte. Então, nós estamos ali trabalhando, como eu disse, na reestruturação, na revitalização. Graças a Deus, para a glória de Deus, Deus tem enviado os irmãos de volta, porque muitos irmãos foram dispersos, estavam fora da igreja, mas estão voltando, como também novas pessoas. O ano passado, nós tivemos o privilégio de batizar, e também com profissão de fé, 14 pessoas, e também recebemos 2 pessoas de transferência, e esse ano já estamos praticamente com 10 pessoas para o batismo e também profissão de fé. Então, nós pedimos que a igreja continue orando, para que Deus esteja ali abençoando aquele trabalho. Os desafios são grandes, meus irmãos, porque não é fácil. Uma reestruturação, uma revitalização é diferente de uma criação. Quando você está plantando a igreja, é como uma criança quando nasce. Criança quando nasce, você ali vai e direciona ela, ensina, educa, tudinho. Mas quando você já pega pessoas que já estiveram na igreja, saíram e estão voltando novamente, aí uma certa dificuldade nisso aí. Mas Deus tem nos abençoado. Nós, quando chegamos lá, quando voltamos, só era eu e eu lá, para dar assistência à Praia de Campina, a Tatupeba e a Tavares. A nossa dinâmica lá é a seguinte: domingo à noite, às 18h15, culto em Praia de Campina. Hoje, por já termos 2 jovens que nos auxiliam, nós também estamos com trabalho em Tatupeba às 18h15, porque quando nós voltamos para lá era o seguinte, a dinâmica era assim: às 16 horas eu ia para Tatupeba, pregava lá em Tatupeba, ia para a Praia de Campina, que fica a 8 quilômetros, pregava em Praia de Campina. E aos sábados, às 19 horas, em Tavares também nós temos lá o nosso culto evangelístico, só que lá é o ar livre.
Então, esses dias agora, nossos cultos lá estão suspensos por causa da chuva. Mas aí o que é que acontece? Nós alugamos um transporte e os irmãos de lá estão indo tanto para a Praia de Campina, um domingo vão para a Praia de Campina, o outro domingo vão para Tatupeba, para ter comunhão justamente com os irmãos. Então, nós estamos fazendo isso. Aí, como eu disse anteriormente, quando eu cheguei lá, era eu sozinho. Mas, para a glória de Deus, esse ano, 2 jovens, né, estão nos ajudando lá, e aí nós podemos dividir as tarefas. Nas quartas-feiras, nós temos os cultos de oração em Tatupeba, e quinta-feira, culto de oração em Praia de Campina. E uma vez por mês, nós estamos recomeçando também a questão da mocidade com os adolescentes, que a gente chama Conexão Juventude. Então, nós nos reunimos, né, no sábado à noite com esses jovens para termos um culto, dinâmica, tudo voltado para a juventude. Como também com as mulheres, nós também temos uma reunião, né, que é o chá da tarde, né, a minha esposa Nádia é que está à frente, né, aí com essas mulheres também, e mensalmente nós começamos também esse trabalho ali com as mulheres, para que as irmãs da igreja convidem outras mulheres para estarem ali com elas. Da mesma forma, os jovens e adolescentes convidando outros jovens para estarem ali conosco. Então, esse é o trabalho que nós estamos ali em Praia de Campina. Os desafios são grandes, né? Nós precisamos terminar o nosso templo lá em Praia de Campina, precisamos terminar também o nosso prédio, o nosso anexo, a nossa escola lá. Então, que vocês estejam orando por isso, né, para que a gente possa concluir ali a nossa construção em Praia de Campina, tanto no templo como também no prédio anexo ali da nossa escola, que nós pretendemos, né, se Deus assim permitir, nós termos uma escola ali em Praia de Campina. Amém? Gostaria também que soltasse um vídeo aí, para que vocês possam ver rapidamente um videozinho lá de Praia de Campina. Norte da Paraíba, entre rios, mar e canaviais, há um povo que Deus não esqueceu. Onde a vida é simples, a fé tem florescido como semente em terra boa. Em lugares como Saco, Lagoa de Praia, Oiteiro, Tavares e Tatupeba, vidas estão sendo alcançadas. Homens, mulheres e crianças que carregam histórias, lutas e uma sede de Deus. Hoje, na congregação de Praia de Campina, somos uma família em reconstrução. Mesmo assim, o culto não para. A adoração segue e a chama continua acesa, sustentada pela fidelidade de Deus e pela perseverança dos santos. Temos um templo que ainda está inacabado e atrás dele um prédio que sonhamos ver cheio de crianças. Nosso objetivo é ter ali uma futura escola e já enxergamos ali um lugar de discipulado, formação e transformação. Mas para isso, precisamos de recursos. A poucos quilômetros dali, em Tatupeba, outro farol brilha, um templo pequeno, mas próprio. Ali, as vidas estão sendo alcançadas, mas também precisamos de ajuda. Melhorias no espaço, equipamentos, estrutura, para que a missão siga firme. Temos o campo, temos a visão e temos o chamado. Agora, oramos por quem caminha com a gente. Venha com a gente, ore com a gente, sonhe com a gente. Irmãos queridos, alguém quer dirigir alguma pergunta ao pastor Laerte? Alex? Bora, Pedro. Boa noite, reverendo Fofo. Tudo bem? Que legal ouvi-lo. E uma questão que eu fiquei pensando é com relação a esses jovens que o senhor falou que estão auxiliando no trabalho agora, né? O senhor comentou, é um campo muito grande, de muitos locais. E a minha pergunta é o que é que tem sido feito para o treinamento desses jovens, para o treinamento dessa nova liderança, já que é uma igreja em revitalização, para que seja uma igreja forte, que não dependa exclusivamente do Senhor, né? Para que possa ter outros líderes apoiando o trabalho também. Amém, meu irmão. Boa pergunta. Meus amados, esse ano também nós fomos agraciados, né, com o curso de formação de líderes, que os irmãos que estão indo ali para Mamanguape
nós ali de Praia de Campina também estamos participando. Nós estamos com 7 irmãos ali de Praia de Campina participando, né, do grupo de formação de líderes, justamente para que possa também estar nos auxiliando aí nessa nova etapa. O grupo de formação, irmãos, que funciona aqui na nossa igreja já há quantos anos, Diogo? 6 anos. Então, desde o ano passado que a gente tem tentado replicar fora. Então, a gente fez uma edição no Cariri, uma edição adaptada no Sertão, que terminou agora, e começamos uma turma no Litoral Norte, que alcança as igrejas ali de Rio Tinto, que é em Praia de Campina, e a de Mamanguape. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ao pastor Laerte? Então eu vou fazer o seguinte. Eu chamo o senhor para orar já. Segura aí que eu vou chamar o missionário Anderson, porque me disseram que ele está com o tempo aí apertado. Sente ali que daqui a pouco a gente ora por você e por ele. Por favor, Anderson. E Tayane também, se quiser. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Geralmente, sempre quando eu tenho a oportunidade de vir aqui na IPBE, eu costumo me apresentar, né? Porque toda vez quando eu venho, tem pessoas novas e glória a Deus por isso, né? Meu nome é Anderson Menezes, sou membro da IPBE há 10 anos. Sou casado com a mulher mais linda dessa igreja. Me perdoem as outras, né? Tayane Soares. Levanta, dá tchauzinho pro pessoal. E nós temos 2 filhas. Alícia, que fez 9 anos de idade. Faz assim, amor. E Elise, de 2 anos de idade, que está dormindo. Então isso quer dizer, Diogo, que mais tarde tem vigília. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida da IPBE. Meu muito obrigado, meu pastor, que desde o início essa igreja tem caminhado lado a lado conosco. No envio, no ano de 2016, para o seminário, até o presente momento, é uma igreja que tem caminhado financeiramente. É uma igreja que tem ido frequentemente, 5 vezes, né, meu presbítero, por ano. Eu acho que eu recebo visitas de membros do conselho, e para a nossa família é uma gratidão imensa. Então, desde já, meu muito obrigado aos meus pastores, muito obrigado ao conselho da igreja, e todos são convidados a estarem conosco ali, né, Diogo? É pertinho, né? Umas 5h30, né, Felipe? Porque no instante o cara chega, as estradas são boas. Mas, rapidamente, irmãos, eu quero falar que faz 4 anos e meio que a nossa igreja tem trabalhado entre o povo Pipipã. No ano de 2022, nós fomos para lá, e era um lugar que não existia presença evangélica, e era um lugar que nós não tínhamos autorização sequer para pregar o evangelho. E a nossa oração era que Deus abrisse portas para que a gente pudesse comunicar a mensagem de salvação no meio do povo. Deus usa os seus meios, e Deus, no próprio ano de 2022, instaurou uma divisão política no meio do povo, e a partir dessa divisão tivemos acesso para a pregação do evangelho. Então, após esse momento, passamos a nos reunir, evangelizando a comunidade, discipulando as pessoas, e Deus, de uma forma graciosa, chamando os seus para perto. Passamos a nos reunir em uma pequena casa de um dos moradores ali. Era uma pequena casa que cabia no máximo 15 pessoas. Quando nós olharmos, já tinham 20 pessoas, uma em cima da outra, e Deus ia trazendo cada vez mais pessoas para estarem ali, e nós sentimos a necessidade de ter um espaço. E pela graça de Deus, com auxílio da IPBE, auxílio de igrejas parceiras por meio da IPBE,
por meio da Igreja Evangélica Indígena Pipipã, Deus levantou uma estrutura no meio da Caatinga e do sertão pernambucano. Para que vocês possam ter noção, irmãos, as lideranças locais falavam ali que se uma igreja evangélica fosse levantada naquele local, ela iria ser derrubada. E faz 4 anos e meio que nós estamos ali e ninguém ousou fazer isso, irmãos. Hoje a estrutura daquele local são 300 metros quadrados. Não me pergunte como foi isso, mas o Senhor abençoou, o Senhor pôs a sua mão, o Senhor enviou ofertas, enviou trabalhadores, e tivemos ali na inauguração daquela igreja, do espaço físico, 400 pessoas para a glória de Deus. No dia 25 de julho desse ano, após a inauguração da igreja, do templo religioso da Igreja Presbiteriana de Serra Branca, vocês também estão convidados, dia 25 de julho, o aniversário de 2 anos da Igreja Evangélica entre o povo Pipipã. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós emprestamos a igreja aos indígenas e durante a semana, cerca de 200 pessoas estudam lá. A igreja tem funcionado durante a semana como uma escola. Cerca de 70 profissionais trabalham dentro de uma igreja evangélica, irmãos. Muitos deles falavam que nunca entrariam dentro de uma igreja evangélica, nem passariam na frente. Mas hoje eles são obrigados, para que os seus filhos entrem para estudar, eles entram para trabalhar e o nome de Deus é glorificado por meio de tudo isso, irmãos. Tudo isso é obra de Deus, irmãos. Nada vem de nós, não é dos nossos dons nem dos nossos talentos, mas a graça do Senhor tem alcançado aquele povo. Então, nós nesse ano começamos a pegar a igreja, a pequena igreja, e avançar cada vez mais. Então, uma vez ao mês, os membros da igreja, que são aproximadamente 20, nos reunimos, visitamos outras etnias e realizamos ali cultos, temos tempo de comunhão, passamos o dia todo naquelas comunidades. Iniciamos também um trabalho com jovens. No último trabalho tinha 70 jovens, meu pastor, ouvindo da palavra de Deus, ouvindo acerca da mensagem da salvação. Temos trabalho com crianças, temos trabalhado os cultos dominicais e, graciosamente, o Senhor tem trazido pessoas cada vez mais para ouvir a mensagem do Evangelho e o nosso coração se enche de alegria por tudo isso. Então, eu peço que vocês orem por nós, por nossa família. Temos muitos desafios, a perseguição ainda é grande, mas, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. E desde já nós agradecemos a vida de cada um de vocês, irmãos. Em nenhum momento nós nos sentimos sozinhos. Nenhum momento. De fato, o campo missionário é um campo solitário, mas sozinho, nunca. Nós temos uma igreja que caminha conosco de fato e de verdade. E não apenas conosco, não apenas com a nossa família, mas a IPBE tem servido como uma bênção também para outros missionários da região, que são nossos amigos, e eles mesmos falam e mandam lembrança, pastor Renan, e ao conselho da igreja, porque eles se sentem também pastoreados pela IPBE. Então, irmãos, muito obrigado, continue orando por nós. Nós viemos para cá para participar juntamente com vocês, mas estamos também participando do congresso da Juvep. Além de ser membro da IPBE, nós somos obreiros da Juvep e, de uma forma simultânea, nós temos coordenado 5 plantações entre povos indígenas, entre Alagoas e Pernambuco. Então, o desafio é grande, mas certamente o Senhor está conosco, irmãos. Muito obrigado e Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, vocês que têm criança aí, baixe só R$1, no volume aí, R$1, para a gente estar quase lá. É bom que vocês saibam disso. Anderson e Tayane estão trabalhando entre o povo Pipipã e vocês ouçam e louvem a Deus por isso. É a primeira presença evangélica da história dessa tribo. Isso é uma coisa fantástica, irmãos.
Não sei se você sabe, você pode me corrigir. Até a última notícia que eu tinha, nós temos 29 povos indígenas não alcançados no Nordeste. Já diminuiu? Ainda está por aí? Não, 25. 25 povos não alcançados. Ao todo, estima-se que nós tenhamos 7.000 povos ao redor do mundo ainda não alcançados. O que é que significa isso? Que não há uma presença evangélica evangelizadora. Às vezes até tem alguma igreja, mas ela não tem expressão alguma na comunidade. Ela não consegue se manter, não consegue sobreviver e muito menos não consegue alcançar a comunidade. E esses jovens, por graça de Deus, estão lá entre o povo pipipã, levantando a bandeira de Cristo e reunindo os eleitos de Deus que ali moram. Então vamos orar por isso, tá? Alguém quer dirigir perguntas ao nosso irmão Anderson? Diz, Raíssa. Onde é que vai ser a vigília? Lá na casa dele. Vamos orar então? Vamos orar por Anderson e Tayane, vamos orar também pelo pastor Laerte e a irmã Nádia. Vocês podiam vir aqui à frente. Cadê o pastor? Está aqui. Irmã Nádia está aí? Por favor. Se ele é fofo, ela é o quê? Fofa. Então pronto. Presbítero Israel, cadê você? Ore aí por esses casais missionários, por favor, meu irmão. Senhor, louvamos o Teu nome, Pai. Porque o Senhor tem levantado, Senhor, pessoas para proclamar as boas novas de salvação, Senhor. Em especial, nessa noite, entregamos em Tuas mãos a vida do pastor Laerte, Pai. Sua esposa, seus filhos, do missionário Anderson, sua esposa, seus filhos, suas filhas. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando, estendendo Tuas mãos graciosas sobre suas vidas, Senhor. Que eles cada dia mais achem em Ti, Senhor, graça, misericórdia, para continuarem levando a Tua palavra, Senhor. Os reveste com poder, Senhor, com graça. Dá a eles sabedoria, Senhor, unção do alto, Senhor, para que cada dia mais possam continuar nessa caminhada que é levar as boas novas de salvação, Senhor. Os ajuda, que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, renove suas forças, esteja capacitando, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Cuida das suas vidas, dos seus trabalhos, dos seus ministérios. Levanta, Senhor, mantenedores, Senhor, para que o Teu projeto possa ser cada vez mais edificada, Senhor, para o louvor do Teu santo nome. Cuida dos Teus filhos, os ajuda e continua com eles nessa caminhada, Senhor. Faz isso para o louvor do Teu santo nome e em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, agora eu queria convidar o nosso irmão Natanael, que vai nos trazer uma palavra sobre uma possível mudança. Ele e Camila talvez estejam nos deixando aí nos próximos meses, e é bom que os irmãos comecem a orar por isso. Por favor, Natanael. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Alegria estar junto como igreja e poder compartilhar de vocês de um desafio para nós. É uma alegria, um desafio do Senhor, que aqui o Senhor nos chama. Para esse segundo semestre, especialmente agora. Trata-se de um trabalho, de um serviço ligado a uma plantação de igreja na cidade de Alagoinha, da Paraíba. Isso surgiu a partir de uma indicação de uma família amiga nossa, que é de Alagoinha,
E aí falou com um dos pastores da igreja de Guarabira, que é responsável por essa plantação. E aí eles contataram o pastor Renan para conhecer, saber mais de mim também, né? E da nossa família. E aí, a partir disso, surgiu esse contato, né, com o pastor Renan, comigo, e nos conhecer. Nós fomos ali, conhecemos os pastores, conhecemos os crentes ali em Alagoinha, né? Tivemos um final de semana ali desse contato. E a partir disso, veio a proposta de nós servirmos naquela plantação de igreja em Alagoinha, nesse segundo semestre, quinzenalmente. Então, eles vão preparar uma casa com mobília básica e, quinzenalmente, nós estaremos ali, com a graça de Deus, servindo, né, com os 15 crentes que já estão ali, né, naquele local que já tem de culto, tem culto dominical, escola bíblica, reunião de oração, e a gente servir aqui para viver a vida e ter novos relacionamentos para evangelização e discipulado ali naquele lugar. E aí o desafio diante disso, que eu chamo a igreja para estar conosco, é que nessas quinzenas que nós estivermos ali, o Senhor nos ajude nessa nossa nova rotina de família, né, estando ali, nos dê sabedoria nisso tudo, né, para cuidado da nossa família, o serviço ali no evangelização e discipulado, para que o Senhor abra os corações, que o Senhor abra portas de relacionamentos ali nesse tempo que nós estivermos na cidade. O Senhor fortaleça os crentes que já estão ali, né, no discipulado mútuo, e nos abençoe no serviço disso, né, para que o Senhor, por meio de nós, por meio da sua graça, chame os seus ali, levante mais pessoas e nasça uma comunidade para a glória de Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmãos queridos, nós vamos assistir a um último vídeo, que é do nosso irmão George, que está nos Estados Unidos. E logo depois desse vídeo, eu vou dar uma breve palavra só sobre esses outros irmãos que já foram da nossa igreja e que hoje estão servindo em outros lugares. Todos os que nós ouvimos são diretamente apoiados por nossa igreja. Nossa igreja oferta mensalmente para esses irmãos e os visita com regularidade, assistindo-os ministerialmente. Mas há vários outros jovens que Deus já levou para auxiliar outros trabalhos, e George é um deles. Eu queria que a gente assistisse esse vídeo e logo depois eu dou uma breve palavra sobre os demais. At Lakeland Bible Presbyterian Church, we believe that the church is a people called by God, living for His glory in every area of life. First thing that comes to mind is family and relationships. I feel like we're one big family together, like worshiping together, serving together, fellowship together. Lakeland Church is a very close-knit community of people that are passionate about God's Word and fellowship and ministry and serving together. We look out for each other in a more personal way. We're not just a community, but we're also like family. Our mission is simple and clear. We exist to help others glorify God, follow Jesus, and reach the world. We are called to help others reach the world. We have a mission in this world, and it is to make disciples of Jesus Christ. And that mission begins right here in Lakeland, Florida. So we want to love our neighbors. We want to serve our community and share the hope of the gospel with others. So this is who we are. This is what God calls us to do. And if you want to learn more, we would love to connect with you. You might find some information down below this video. I would absolutely recommend this church. And again, preaching is great.
People are friendly, and you guys are honoring the Lord with the way you approach the whole service, the way you approach including everybody, and most importantly with the preaching of the word. I know there's a lot of churches in Lakeland, but it's very family oriented and very close and loving and welcoming to anyone who comes to visit or whatever. And so I would highly encourage anyone to come here. We don't come for to be entertained. We come to see and know Christ and to grow in love for one another as we do that. Pela graça de Deus, nossa igreja tem servido muitas outras igrejas, repartindo crentes que o Senhor nos deu aqui e que nós ajudamos a crescer. George, só aí na Flórida, nos Estados Unidos, nós temos atualmente George, Tiago Souza, que plantou uma igreja no sul do país, está lá também, e o nosso irmão Mateus Miller. Todos eles estão em uma igreja presbiteriana da Flórida e trabalhando pelo avanço do evangelho ali. Nós temos nosso irmão Vinícius Moraes, talvez muitos de vocês não o conheçam, mas Vinícius é um jovem que cresceu aqui na nossa igreja e que hoje serve na igreja presbiteriana de Porto Velho. Ele está numa transição pastoral ali. Igor de Brito, o mais recente que saiu da nossa igreja, está na igreja presbiteriana de Conceição do Piancó. E a boa notícia é que Igor foi apresentado ao conselho como aspirante ao ministério e que, graças a Deus, a ordenação dele vai avançar. Quem mais? Nosso irmão Edilson Júnior está trabalhando numa igreja congregacional em Caruaru. E por graça de Deus, então, o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado a formar jovens e enviar jovens para trabalhar em outros lugares. Então eu queria que a gente orasse por eles, orasse especialmente por Natanael e Camila, por essa transição. Logo depois, Lucas vai encerrar aqui trazendo uma palavra, pastor Rômulo vai nos ajudar com a organização. Eu acho que meio que já começou ali, viu, pastor? E talvez seja do jeito que o senhor disse mesmo, crianças primeiro, né? Mas o senhor fala melhor. Sim, muito bem, pastor. Nosso irmão João Vitor, que nasceu e cresceu na nossa igreja e está trabalhando na igreja presbiteriana Vila Nova. Mencionei, presbítero. Adesouto está em Sumé. Ele não é oficialmente da nossa igreja, mas a gente queria muito que ele fosse, e ele também queria muito que fosse. André, que está na Renascer, verdade, em Campina Grande. Bora, vamos fazer essa última oração? O Wallace, que está em Cuité de Mamanguape. Antônio, que está aqui no Geisel. É um bocado de gente, viu? João Paulo, que foi para IPT, né? João Paulo, que foi para IPT. Vamos orar então? Vou pedir para o meu irmão Henrique fazer essa oração, lembrando de todos estes que estão espalhados mundo afora, mas pedindo especialmente, Henrique, por Natanael e Camila, que vão se aproximar da igreja de Alagoinha. Por favor, meu irmão. Vamos orar, gente. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, pela graça de estarmos aqui reunidos e pela graça, Senhor, de ouvir que essa é uma igreja que trabalha, Senhor, para o Teu Evangelho, Senhor, que essa é uma igreja que tem se dedicado a missões e que tem espalhado, Senhor, a Tua boa nova, Senhor, entre tantas comunidades, entre tantas pessoas, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor, também porque o Senhor tem chamado algumas famílias, algumas pessoas, especificamente, Senhor, para desenvolver trabalhos em vários lugares, Senhor, não apenas do Brasil, mas em vários lugares do mundo, Senhor Deus. E nós te louvamos, Senhor, também pelo chamado que o Senhor fez a Natanael e a Camila, Senhor, para estarem auxiliando, Senhor, o Teu povo ali em Alagoinha, Pai.
Nós rogamos que o Senhor capacite, que o Senhor dê todo o sustento necessário, que o Senhor os auxilie, ó Deus, nas rotinas de viagem, os proteja, e que o Senhor cada dia, Senhor, dê mais ânimo, dê mais motivação, Senhor, a eles, para que eles empreendam, Senhor, essa obra, Deus. Toca também, Senhor, no coração dos irmãos lá de Alagoinha que vão recebê-los, que eles sejam, Senhor, acolhidos, que eles sejam cuidados, que eles sejam amados, Senhor, ali naquela cidade, e que por Tua obra, Senhor, por Tua graça, Senhor, eles sejam, Senhor, luz, eles sejam sal, Senhor, no meio daquela comunidade, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, por todas essas pessoas que foram citadas, ó Deus, que estão espalhadas em vários lugares, Senhor, aqui dos Estados Unidos, aqui no Brasil, Senhor, em outros estados. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu que, através da IPBS, Senhor, esses servos fossem capacitados e eles pudessem, Senhor, sair daqui para frutificar em outros lugares, Pai. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu propósito, Senhor, realizado na vida e na família de cada um deles, e rogamos, Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dirija, Senhor, e que eles sejam, Senhor, fonte de alegria, fonte, Senhor, de regozijo e fonte, Senhor, de ânimo em cada uma dessas igrejas, Senhor, em que estão plantados, ó Pai. Abençoa a Tua obra, Senhor, e a Tua igreja pelo mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, rapidamente, hoje nós vimos aqui várias necessidades que a nossa igreja tem como campo missionário. E os irmãos que são mais atentos às questões financeiras da nossa igreja, que prestam mais atenção aos informativos que nós damos aqui no púlpito ou aos relatórios que nós colocamos ali no mural, os irmãos têm visto que nós não gerenciamos um caixa de missões e um caixa da igreja local. Primeiro, por uma questão teológica. Como nós vimos, igreja local e campo missionário são um só organismo. Segundo, porque nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, como conselho da igreja, que nos dê a sabedoria de gerenciar esses recursos e atender de forma prioritária aqueles campos que mais necessitam no momento. E é sobre isso que nós vamos fazer, é pensando nisso que nós vamos fazer no mês de julho, um mês mais voltado para atender as necessidades dos nossos campos missionários, desses que vocês ouviram essa noite. São vários desafios, basicamente todos os irmãos que vieram aqui compartilharam de necessidades que temos, que envolvem a parte financeira. Então precisamos reparar alguns prédios, precisamos construir outros, e tudo isso envolve finanças. Então eu quero convocá-lo a, primeiramente, orar por isso, para que Deus nos dê sabedoria, como conselho da igreja, para elencarmos de forma bíblica aqueles campos que mais precisam, para que possam ser atendidos com mais rapidez. Em segundo lugar, pedir para que você esteja se preparando, para que ao mês de julho, no mês seguinte, você possa fazer uma oferta, uma contribuição adicional àquilo que você já faz, lembrando que cada recurso que você estiver destinando a mais vai ser utilizado para atender as necessidades dos campos que nós já abraçamos. Pela graça de Deus, nossa principal despesa nos últimos meses está chegando ao fim, que é a conclusão desse departamento infantil. Então, muito em breve, nós teremos uma folga maior no nosso caixa, mas as nossas demandas não param no campo missionário. E queremos honrar, queremos ser fiéis, queremos ser generosos com eles. Então, que façamos isso para a glória do Senhor. Amém? Agora eu vou passar para o pastor Rômulo, que ele vai nos dar algumas orientações sobre a fila da comida. Irmãos, agora o nosso maior desafio missionário é controlar aquela mesa ali, né? Nós somos muito gratos aos irmãos pela compreensão desse momento. O Conselho da Igreja decidiu mudar a forma como nós fazíamos a festa da colheita. Nós não tínhamos expectativas, a ideia de quantas pessoas teríamos, de como as pessoas nos ajudariam no partilhar do pão, mas somos gratos a cada irmão que nos ajudou. Temos uma mesa farta ali, nós só precisamos controlar para que a gente possa, todo mundo se servir bem, ter um momento de comunhão, de confraternização, tá?
Primeiro, os pais já estão servindo ali as crianças, porque estava difícil segurar as crianças ali ao redor da mesa com o cheiro do bolo de chocolate que tem ali. Mas agora os adultos, com mais compreensão, vão nos ajudar. Primeiro as mulheres, depois os homens. Se sobrar alguma espiga de milho, a gente come no final, tá bom? Que Deus nos abençoe e que no próximo ano, se Deus quiser, nós estruturaremos melhor, né, o nosso formato do nosso momento de partilhar. Que Deus nos abençoe, irmãos.